Boa noite a todos. É com muita honra e alegria de sempre que mais uma vez partilhamos com vocês mais um tema sobre a doutrina espírita nesse projeto ABEBM TV ano 2023. Nessa noite, nós vamos falar do seguinte título: Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Então, as considerações a respeito dessa indagação constam de A Gênese, escrito por Allan Kardec, no seu capítulo 1, itens 1 a 8, e mais a literatura correlata, porque não cabe na doutrina espírita a gente se basear apenas em um livro. É preciso buscar subsídios aqui e acolá para que a gente possa então formar um entendimento e preparar então um resumo que nos possibilita então rememorar junto a vocês um tema de tão grande relevância. Dito isso, nós vamos fazer a leitura da página de abertura, que é da coleção Fonte Viva, por Chico Xavier, em parceria com esse grande espírito Emmanuel. O livro é Caminho, Verdade e Vida, e a lição é a de número 156. O título é Intuição. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Essa é a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus por meio da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos que, a golpes de esforço próprio, quebram um círculo de vulgaridade que o rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal. Por meio de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais, colaboração essa que se verifica sempre não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Agradecendo por mais essa oportunidade de trabalho, rogamos à espiritualidade amiga, capitaneada por esse querido irmão, mestre e amigo Jesus Cristo, para que nos conceda a capacidade, a possibilidade e, acima de tudo, a intuição para levar a efeito a tarefa hercúlea dessa noite, entregando a empreitada que foi confiada. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de trabalho, ao tempo que rogamos por nós e por toda a humanidade,
Abençoa-nos por hoje e por todo sempre. Amém. Bem, no livro A Caminho da Luz, logo no seu capítulo 1, A Gênese Planetária, há uma informação que Chico Xavier traz por Emmanuel de que há uma comunidade de espíritos puros da qual Jesus faz parte. Já é conhecido de todos. E que essa comunidade teria se reunido apenas 2 vezes, segundo a informação dessa obra, A Caminho da Luz. Esse grupo, essa congregação de espíritos teria se reunido nas cercanias da Terra, lá fora, não é dentro da atmosfera, antes mesmo dela ter sido criada, e que deliberaram 2 decisões. Uma, pela criação da Terra. Por aí vocês têm uma ideia da idade de Jesus. Se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, ele participou da reunião para a criação do planeta. Bem, essa foi a primeira reunião e a Terra foi criada. Houve depois uma outra reunião em que se deliberou pela vinda de Jesus até a Terra para trazer o seu exemplo de amor, de retidão, de evolução moral, porque a coisa já estava degenerando. Enfim, da história que se conhece são essas 2 vezes. Claro que se outras houve, ou se outras haverão, em algum tempo, alguma outra obra vai retratar a necessidade dessa reunião e a decisão propalada a partir dessa reunião, que não nos compete. A gente agradece pela oportunidade de ter um espírito mais iluminado do que a gente, que se reporta a um evento sob pena de que a gente jamais saberia, se não nos dissessem. Enfim, o tempo passou, a Terra evoluiu, a humanidade evoluiu. Bem, é o que nós acreditamos. Mas, a partir então da África milenária e da China milenária, cujos registros há dos povos primitivos, chegaram então os capelinos, que são os hindus, os hebreus, os egípcios e os árias, para essa transmigração necessária de almas do orbe de Capela para a Terra em degredo, e dessa mistura, dessa transmigração, dessa miscigenação, a humanidade vem então passo a passo evoluindo e chegando aos dias de hoje. Esse é o fato. Então, Jesus, a partir dessa segunda reunião em que deliberaram pela chegada dele, começou a preparar os seus prepostos, visto que ele, segundo informações, ele levaria em torno de mais ou menos 1000 anos para fazer a sua redução perispiritual ou entrar na vibração do planeta, tal a magnitude da sua aura de evolução. E nesse período, bem antes disso, ele já começou a preparar o planeta então para a vinda dele. Então, a gente anotou aqui, Krishna, em 3228 a.C., na Índia, Hermes Trimegisto, mais ou menos aí 2500 no Egito, os faraós no Egito, Lao Tse, Fui, Confúcio na China, Isaías, que fez a previsão de que Jesus viria, Moisés, isso na Palestina, Siddhartha Gautama na Índia, o Buda, né? Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso, Péricles, que foi o grande construtor da Grécia, Sócrates, Platão, também na Grécia, entre tantos outros. Eram os prepostos. Em 753, já num período abaixo, dentro daqueles 1000 anos, né, Roma fora fundada. Em 508 fundou Atenas, e esses impérios começaram a se expandir,
Bizâncio também, fundada pelo rei Bizas, né? Lá em 658 a.C. Então eram 3 grandes centros de onde se propagava cultura, informação, poder, controle do mundo conhecido, enfim. À exceção dos hebreus, no entanto, todos os outros povos que citáramos ainda há pouco eram e são ainda, né, politeístas. Somente os hebreus conservavam a ideia concebida e já conhecida de um Deus único. Mas era um Deus assim, com atributos humanos, dado pelos homens. Era o Deus de bondade, era o Deus da ira, era o Deus de belezas, o Deus da vingança. E aqueles eventos como seca, inundações, tsunamis, terremotos, vulcões, tempestades, epidemias, tudo isso, além das guerras, para a conquista de terras, de riqueza, de poder, tudo isso era a mente do homem propagando um Deus que promovia exatamente isso, a discórdia, a cobiça, enfim. A partir então de Moisés com o Pentateuco, esse Deus único cultuado pelos hebreus foi expandido no conceito de divindade sobrenatural, mitológica, dotada de poderes especiais, Senhor da vida e da morte, incluídos aí o nascimento, o tempo de vida e a sorte, que poderia ser boa ou ruim. Tudo que escapava à compreensão do homem necessariamente era atribuído a Deus, né, que também castigava, punia, vingava, possuidor de ira e todos os outros sentimentos que eram atribuídos ao homem. O homem atribuía a Deus as mesmas capacidades de sentimento, de ressentimento, como o homem também tinha. Olha só a intimidade. E Jesus Cristo chegou, prodigalizou o Novo Testamento, e a partir daí aquele Deus da ira, da vingança, do castigo, aquele Deus que deveria ser temido, passou a ser o Deus de amor, na visão de Jesus, que viera justamente para trazer esse exemplo desse amor que nós não aprendemos até hoje, né? Então, o Romanos, enquanto isso, né, Jesus na Palestina, mas antes de Jesus se materializar no seio de Maria, na família de José, Roma conquistou a Grécia na Batalha de Corinto, no Mar Egeu, em 146 a.C. E depois, na Batalha de Éfeso, conquistou essa cidade em 129 a.C. Então dominou os gregos e dominou Bizâncio. Com isso, em 64 a.C., eles chegaram à Palestina com o general Pompeu. Em 63 a.C., os romanos chegaram no Egito com o general Marco Antônio. E em 58 a.C., os romanos chegaram nas Gálias, que a gente conhece hoje como território da França. E daí eles chegaram até o Reino Unido, na Grã-Bretanha, parece que não atingiram o país de Gales. Escócia, Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, hoje é uma Irlanda só, Inglaterra, tudo isso eles conquistaram. Enfim, levaram então, além da cobrança dos impostos, levaram um pouco da sua cultura, o que conseguiram amealhar também de conhecimento da cultura grega, né? Mas levaram também o ordenamento jurídico, as raízes do latim, de onde saíram o francês, o italiano, o espanhol e a língua portuguesa, né? Além dos prodígios de engenharia, arquitetura, urbanismo, saneamento. Perdão. Ao tempo, então, do imperador Augusto, em Roma, que assumiu o trono em 27 a.C., essa Roma vinha então experimentando, depois das grandes conquistas, um tempo de relativa paz. Isso tudo já era influência de Jesus, que
se preparando e preparando a terra para recebê-lo, além daqueles luminares que lá estavam, tinha também os grandes administradores, como fora Péricles, lá em Atenas, e agora Otávio Augusto, que era o primeiro imperador de Roma, assumindo o trono em 27 e tendo desencarnado no ano 14 depois do Cristo. E o Cristo então veio. Enquanto Augusto reinava lá em Roma, na Palestina surgia Jesus. E quando Augusto pereceu, em 14, depois do Cristo, Cristo ainda não era. Jesus não era uma ameaça. 14 anos, 15, 16, por aí, a gente não sabe ao certo. Enfim, Jesus só poderia se autoproclamar profeta pela lei judaica a partir dos 30 anos. E aí em 14 assumiu Tibério, o outro imperador romano, de 14 a 37. E foi nesse período que começaram as atrocidades, porque Jesus começou no seu ministério a partir dos seus considerados 30 anos, e durante 3 anos Jesus levou a boa nova por toda a Palestina, contagiando todo mundo conhecido, porque sabiam quem era Jesus. Muito bem. Com isso, o Velho Testamento, que era letra viva entre os hebreus, né, em especial os 10 mandamentos, não deixava dúvida quanto ao rigor de Deus, que exigia ser proclamado Deus único, mas mandava amar ao próximo como a si mesmo, né? Mas amando acima de tudo aquele Deus, que ainda no Velho Testamento tinha um conceito de bom, mal, ruim, castigava, vingativo. E Jesus veio mostrar que não era bem por aí. Muito bem, Moisés então redigiu a Torá, que é o Pentateuco, que se constitui da Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. E também o Talmud, que é um anexo do que seria a Torá, que seria então o registro das tradições orais, da legislação, enfim, os registros da história dos hebreus. Então, com isso, eles se mantiveram fiéis a essa literatura e que chegou até os nossos dias. Então, o ambiente, ainda que sob aquela influência da Pax Romana, ainda era muito conturbado. Jesus encontrou isso. Então, bem dizia, né, da evolução moral daquele tempo, mas Jesus dissera que não veio para descumprir a lei. Pelo contrário, ele veio para cumpri-la. Ele não veio contrariar. Está registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. E aí, Jesus, começando a sua peregrinação em torno do lago de Cafarnaum, ou lago de Genezaré, ou mar da Galiléia, não importa o nome que queiram dar, o acidente geográfico é o mesmo, aquela poça d'água sagrada que tem lá na Palestina. Jesus então declamou o Sermão da Montanha, arrebatando a tantos quantos estavam à sua volta, e claro, provocando a ira dos seus detratores e daqueles que se converteram a partir daí nos seus inimigos, que o levaram até uma madeira infame. Esse Sermão da Montanha está registrado lá no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Então, antes de começar na preparação, segundo consta lá em Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40, o diabo o tentou, né? Tentou Jesus, ofereceu uma série de benesses, porque já sabia da ameaça que ele representava para as forças das trevas, as forças do mal, e Jesus superou isso durante 40 dias e 40 noites. Então saiu em campo para buscar os seus 12 apóstolos iniciais, mais de 70 discípulos, e a ideia era passar exatamente esse evangelho de amor. E Jesus, inclusive, há uma lição de número 41 no livro Caminho, Verdade e Vida,
por Chico Xavier e Emmanuel, que fala da regra áurea. Nessa lição, os gregos, os persas, os chineses, os egípcios, os hebreus e romanos já haviam recebido por misericórdia de Deus os tais ensinamentos de não querer para o próximo aquilo que não quiséssemos para nós mesmos. Cada um na sua língua, no seu idioma, cada um tinha essa revelação que já vinha impressa além das leis de Deus na consciência, que todos nós temos a concepção que já estava em nossa consciência quando da nossa criação enquanto espírito. Muito bem, Jesus então precisou baixar à terra, 4 grandes sermões, mais de 60 parábolas, além das curas, dos prodígios, dos fenômenos que produziu, além daquela onda que arrebatava as pessoas onde quer que estivesse. E os inimigos também. Então, na obra Boa Nova, por Chico Xavier com Humberto de Campos, é uma obra excelente para leitura. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também por Chico Xavier e Humberto de Campos. A Caminho da Luz, Chico Xavier com Emmanuel. Tá? São obras maravilhosas que vão retratar para a gente um pouco dessa grandeza da obra de Jesus. Também O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel, em forma de perguntas e respostas, esclarece muita coisa dessa passagem e tudo que já antecedia a vinda de Jesus e o que ficou depois da passagem de Jesus. Então, esse ente abençoado, Filho direto de Deus, trouxe isso para nós, mas que se cumprisse todos os eventos previstos por Jesus na divulgação dessa nova ordem, dessa boa nova, Jesus começou a retratar a partir da Santa Ceia, depois da peregrinação, já sabia do que viria adiante. Então ele teria dito na última ceia aos seus 12 discípulos, abre aspas, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Procurar-me-eis, e como eu disse aos judeus, também a vós o digo agora. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Fecha aspas. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 33 e 34. Estas palavras firmavam um verdadeiro pacto entre todos que voluntariamente estreitaram os laços em favor da causa do Cristo, a causa do amor ao próximo, mas dessa vez extravasando o sentimento, não do intelecto para cumprir a lei, porque todos já sabiam, os 10 mandamentos estão aí, mas dessa vez era um sentimento vindo do coração, a fraternidade explícita, materializada em palavras, em gestos, em atitudes, e que deveria então essa ideia ser propagada. Então, nós já tivéramos lá no passado a lei de Talião, o Código de Hammurabi, já o próprio Pentateuco de Moisés, o Talmud, tudo isso elaborado pelos homens. Embora lá o Pentateuco de Moisés, por intuição de Deus, considerando a grande mediunidade de Moisés, mas exemplificar, trazer e fazer da própria vida um modelo e guia para toda a humanidade, só Jesus. E a partir disso, há inclusive uma passagem interessante nessa Santa Ceia. Está registrado lá também no Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 1 a 17, que diz que Jesus lavou e secou os pés dos apóstolos, demonstrando a humildade que todos deveriam ter a partir dali
para que se implantasse essa boa nova trazida por Jesus. E ele disse ainda: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos um lugar. Aí já é João, no capítulo 14, versículos 1 e 2. Aí mais adiante, ainda nessa Santa Ceia, nessa reunião, em face da incredulidade dos apóstolos que se manifestaram, começaram a chorar, queriam ir junto, e ele já havia dito que ninguém podia ir por ele, com ele, aonde ele estava para ir. Ele então disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai e vos dará outro ajudador, ou consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17. Então o corpo de Jesus padeceu no madeiro infiel, mas o Espírito elevadíssimo voltou aos céus. E com isso, nós voltamos lá naquela Roma que prodigalizou para a humanidade o que seria o chamado castigo ou aplicação da pena para aqueles condenados por terem sido insuflados pelos próprios dirigentes do Sinédrio, né? O Caifás à frente desse grupo, e daquela Roma se expandira, se foi Augusto, veio Tibério, começou com as atrocidades, se foi, veio Cláudio, outro imperador, continuou com as perseguições, depois Nero, ainda teve Calígula, e aí Tito, que começou a construir o Coliseu, de grandes, de graves, sérios e terríveis sacrilégios contra a lei de Deus, sacrificando vidas, principalmente os cristãos novos, aqueles da nova igreja que o Cristo viera implantar. Mas Jesus disse que o Consolador prometido viria. Então, a igreja, então, perseguida inicialmente, a igreja do Cristo, a partir de 313, 14 por aí, com o Édito de Milão, ou o decreto, lavrado pelo imperador Constantino, depois de tanta perseguição por 3 séculos, passou a ter então de volta parte das riquezas que havia amealhado, imóveis, terras, e também a liberdade de culto. O mundo girou, o progresso chegou, e lá em 380 depois do Cristo, o imperador Teodósio, imperador romano Teodósio, com o Édito de Tessalônica, ou seja, édito é um decreto. Ele decretou então que a igreja do Cristo antes perseguida passaria a partir de então a ser a religião oficial do Império Romano. Agora vê, isso tudo prodigalizado por Jesus. Mas a humanidade irrequieta, entretanto, veio evoluindo, a igreja começou com as perseguições na Santa Inquisição, vieram os cismas, vieram os protestantes, veio João Calvino, veio Martinho Lutero, mas independente dessa questão religiosa, a questão moral, tinha também evolução intelectual. E a partir do infante Dom Henrique em Portugal, com a escola de Sagres, começaram então a protagonizar um ciclo evolutivo muito veloz,
através das grandes navegações, 1400, 1500, e foi numa dessas que Pedro Álvares Cabral, segundo conta a história, chegou ao Brasil. Vieram depois a companhia dos jesuítas, né? A Companhia de Jesus, com Inácio de Loyola, Padre Antônio Vieira, José de Anchieta. Chegaram esses grandes para trazer então a ideia do Cristo para essa terra recém-descoberta. E o mundo evoluindo, veio a criação do parlamento inglês em 1688, a Revolução Industrial na Inglaterra em 1750, com a invenção do motor a vapor, né? A independência dos Estados Unidos em 1776, a Revolução Francesa em 1789. Isso tudo para reforçar o conceito e o preceito da liberdade, da evolução, desenvolvimento, progresso da humanidade. Mas aquele Consolador prometido por Jesus ainda não tinha chegado, mas estava perto para chegar. E aí saíramos, então, enquanto humanidade, do totemismo, né, que era a arte de erigir aqueles totens em homenagem aos deuses, aos politeístas. Vieram as pitonisas na Grécia, né, a lei de Italião que a gente falou ainda agora, o Código de Hammurabi, tudo isso era necessário para se colocar freios na evolução da humanidade, porque, a par do progresso intelectual, havia uma verdadeira degeneração moral. Mas os prepostos do Cristo chegaram e depois os sucessores que ele deixou na passagem dele. E com isso, Jesus precisava mitigar as dores, as angústias, as vicissitudes dessa humanidade. Porque, a par de toda evolução, nunca se afastou da consciência de cada um o temor da própria morte, mesmo desejando a morte do outro. Quando aquela regra áurea de que faláramos lá atrás, na lição 41 do livro Caminho, Verdade e Vida, quem tiver um tempinho para ler, vai ver que beleza que é aquilo lá. Para que não queiramos para o próximo aquilo que não queiramos para nós, de ruim. E para que desejemos para o próximo aquilo tudo que desejamos também para nós, que é o bem. É tudo de bom, mas o egoísmo ainda está aí como uma ferida, uma chaga aberta na humanidade, e é por isso que nós padecemos até hoje. Mas o Consolador chegou. Então, em 1857, coroando com chave de ouro todo um processo que iniciara antes mesmo da passagem de Jesus por aqui, com aqueles grandes luminares destacando Sócrates e Platão, né? Vieram também os que o acompanharam. E nessas circunstâncias, o Consolador prometido foi materializado na forma da codificação espírita por Allan Kardec, que, segundo consta dos alfarrábios, das leituras da doutrina, teria sido à época de Jesus o centurião Quirilius Cornélius. Das múltiplas existências de Kardec com destaque e com registro, uma delas teria sido o centurião Quirilius Cornélius, que inclusive queria trocar, oferecendo a sua farda para Jesus, e Jesus então passaria para ele a túnica, e ele ficaria no lugar de Jesus enquanto Jesus empreendia a fuga. Mas, a exemplo de Sócrates, lá na Grécia, antes mesmo, 5 séculos antes, Sócrates também declinou desse convite, dessa oferta, dessa possibilidade de fuga. Porque tanto Sócrates quanto Jesus estariam renegando, estariam abjurando de tudo aquilo que pregaram, que era a evolução moral,
a capacidade intelectual exacerbada, a última, a enésima potência, no sentido da elevação moral voltado para as coisas de Deus, para a consciência do além-vida, da vida além da morte do corpo. E tudo isso protagonizados com bondade, com a multiplicação do conhecimento, com exemplo moral. Mas o tempo passou e esse Consolador prometido por prometido por Jesus, registrado no Evangelho de João, lá na última ceia, se materializou na forma da doutrina espírita, tendo o Livro dos Espíritos como a nau capitã dessa nova envergadura de conhecimento trazido por Allan Kardec. E foi assim que, meados do século XIX, na glamourosa Paris, lá com aqueles fenômenos de Hydesville, nos Estados Unidos, a família Baudin, convivendo todas as noites com o espírito, o Zéfiro da Verdade, nas Ilhas Reunião, lá na costa da Somália, na costa oriental da África, ou seja, demonstrando que dessa vez não vinha essa nova codificação através de um Espírito único encarnado. Jesus veio divulgar e exemplificar. Mandou prepostos, deixou sucessores, mas essa doutrina viria através de múltiplos espíritos iluminados e elevados para difundir, então, em todo o orbe e, ao mesmo tempo, uma nova doutrinação dos ensinos de Jesus. Mas não seria a obra de um único homem, não seria a obra da humanidade, seria uma concessão por misericórdia de Deus, trazida por vários e poderosos e altamente elevados, moralmente superiores espíritos prepostos de Jesus. Nunca podemos esquecer disso. Então, na intelectualidade, como destaque, há milhares de espíritos que pontuaram, alguns marcando a humanidade também, como René Descartes, Baruch Spinoza, Leibniz, Immanuel Kant, Carl Gustav Jung. Então eles criavam e defendiam conceitos, influenciando as artes, a filosofia, as ciências, né? Entretanto, a partir desse Livro dos Espíritos, inaugura-se um novo conceito de intercâmbio entre o invisível e o visível, e essa codificação então ganha corpo sempre com base na religião, na ciência e na filosofia. Porque a religião é a nossa ligação com Deus, é o religare, é a nossa intuição e é o momento da nossa reflexão. A ciência, porque já era aplicado pelos grandes cientistas para conhecer, e nós vamos citar alguns deles daqui a pouco. E eles comprovaram com a ciência. E o que unia isso para trazer a reflexão entre aquilo que impressionaria ao ignorante e aquilo que iria servir de campo de exame, de pesquisa para o intelectual? Seria então a filosofia, que uniria essas duas pontas para a compreensão na exata dimensão daquela coisa nova, entre aspas, porque sempre existiu, mas agora com a capacidade intelectual do homem em testar, comprovar, compreender e divulgar aquilo que os espíritos estavam trazendo por orientação e inspiração de Jesus Cristo, por misericórdia de Deus. Então, e como nada é por acaso, Allan Kardec, como disséramos há pouco, não estava sozinho nisso. A gente vai citar alguns aqui. Benjamin Franklin reencarnou em 1706 em Massachusetts
e desencarnou em 1790 na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Foi um grande estadista norte-americano, muito contribuiu para a elaboração da Carta Magna, a Constituição dos Estados Unidos, mas ficou muito conhecido ao redor do mundo por ter inventado o para-raios. Esse mesmo, Benjamin Franklin. Então ele, impressionado com o espiritismo, antes mesmo do Kardec, ele já dizia assim, ó, abre aspas, o homem só nasce completamente depois que morre. Por que então atormentarmos-nos por ter uma criança nascida entre os mortais? Nós somos estúpidos, fecha aspas. Benjamin Franklin, que desencarnou em 1790, bem antes de Allan Kardec dar as caras em Paris. Muito bem. Um outro aqui, Alfred Russel Wallace, no Reino Unido, 1823 a 1913. Foi um famoso naturalista inglês que investigou profundamente a sobrevivência e a comunicabilidade dos espíritos. Para despontar na humanidade, ele foi um grande colaborador e precursor do trabalho de Charles Darwin com a teoria da evolução das espécies. Um outro aqui, ó, Alexander Aksakov, 1832 a 1903, Rússia. Essa mesma Rússia que hoje não leva a sério as lições de Deus e agride a Ucrânia, como já agrediu outros tantos. Isso é um exemplo de agora. Mas tem a Síria desde o tempo de Jesus, que vive em conflagração, continua. Tem o Iraque, que foi a Mesopotâmia, foi a Babilônia, foi Suméria. 3 nomes anteriores no mesmo lugar. E olha o que hoje o homem consegue fazer. Homem destruindo homem, em busca de poder, de riqueza e de glória, além da cobiça por toda a riqueza do subsolo que é o petróleo. Então, Alexander Aksakov era escritor, diplomata, conselheiro privado do imperador Alexander III, que foi o czar da Rússia naquela época. Ele, inclusive, integrou aquela comissão de Milão que examinou exaustivamente os fenômenos produzidos e prodigalizados pelaquela médium de efeitos físicos Eusápia Palladino. William Crookes, 1832 a 1919, também no Reino Unido, físico, químico, fez pesquisas com a médium Florence Cook, materializando o espírito de Kate King. Está registrado nos anais da doutrina espírita. Cesare Lombroso, 1835 a 1909, na Itália, cientista mundialmente conhecido, também fez experiências com a médium Eusápia Palladino, assistindo à materialização da própria mãe dele, e a partir daí, então, aquilo que intuitivamente já o levara para a doutrina espírita fez com que ele se dedicasse muito mais a divulgar as obras da codificação. Temos ainda Camille Flammarion, 1842 a 1925, na França, astrônomo, deixou uma obra chamada Pluralidade dos Mundos Habitados, de repercussão mundial, e foi um auxiliar de Allan Kardec. Leon Denis, 1846 a 1927, dispensa maiores apresentações, secundando Allan Kardec, teria sido o segundo na linha sucessória caso Kardec não conseguisse atingir a completude da codificação. Thomas Alva Edison, lá nos Estados Unidos, 1847 a 1931, ele fez 2 grandes coisas além de divulgar a doutrina espírita. Inventou a lâmpada elétrica, quase nada para a humanidade, e criou uma empresa de fundo de quintal chamada General Electric. Foi essas 2 coisas que ele fez para chamar a atenção da humanidade. Só isso que ele fez. Então, a gente citou aqui 8 desses espíritos voltados para a ciência que trouxeram a lume,
a par da sua capacidade inventiva, trouxeram para nós o conceito, a determinação de, mesmo em pontos distantes do globo e distantes entre si, alguns conseguiram confabular. A essa época já existia, os meios mais fáceis de comunicação, os navios levavam grande quantidade de livros espalhando pelo mundo. Enfim, a doutrina espírita, consistindo nesse ajudador que Jesus dissera na Santa Ceia, o Consolador prometido, está lá registrado no Evangelho de João, tem esse caráter de revelação divina, mas não sob o domínio, sob o poder de um Espírito encarnado único, ou seja, um homem para se intitular o detentor daquele conhecimento. Foi multiplicado a algures e a alhures justamente para que se tivesse uma ideia de que não tem dono. O dono é Deus. O representante maior para a humanidade é Jesus. O codificador, registrando apenas a orientação, o ordenamento pela sua grande capacidade intelectual, foi Allan Kardec. Mas as respostas, as indagações são de espíritos luminares. Como tem lá nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos, tem São Luís, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, Sócrates, Platão, Franklin, Fénelon, espíritos luminares. Se fôssemos considerar a religião, estariam em várias doutrinas diferentes, várias religiões diferentes, mas todos a serviço do Cristo. Todos emprestando seu conhecimento para a elaboração de uma doutrina que veio por última. Mas lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem escrito que se levantariam também os falsos profetas. Mas a doutrina espírita vem resistindo a tudo e a todos que tentam torná-la alguma coisa inócua, que tentam fazer dessa revelação alguma coisa sob domínio de um ou alguns, mas não vão conseguir. Não vão conseguir porque a ideia é exatamente essa. A pluralidade de origens, de pontuação em vários pontos do orbe, mas acima de tudo, não tem dono. O dono é Deus. O preposto é Jesus. Os divulgadores, capitaneados por Allan Kardec, do qual fazem parte esses que eu citei ainda agora, vieram com a tarefa de multiplicar, de pulverizar em todos os recantos essa verdade intrínseca trazida por Jesus para todos nós. Então, esses espíritos elevados, a partir do invisível, transmitem as lições para o plano da matéria e através de obras infinitas, infindas, de uma profusão de produção que todos os dias nos trazem alguma coisa nova a título de informação, mas tão antiga quanto a humanidade, na sua elaboração, na sua execução e na sua materialização, para que nos convençamos de uma vez por todas de que é preciso evoluir também a nossa asinha moral, porque a asa intelectual, todos os dias a ciência o prova que podemos ir mais adiante. Enquanto isso, a asinha moral, que tem que estar em equilíbrio para que possamos levantar o nosso voo no rumo da perfeição. E como dizem todas as outras obras que os capelinos, grande parte já voltou,
para a capela. Boa parte que estava em capela já voltou para Sírios, mas aí é uma outra história. E nós ainda estamos marcando passo aqui na Terra, porque estamos presos lá naquela questão 913 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a esses luminares do invisível qual é o vício mais radical que a humanidade ainda conserva. E a resposta é clara e cristalina: o egoísmo. A partir dele, nós não vamos reconhecer a regra áurea. A partir dele, não vamos reconhecer os 10 mandamentos. A partir deles, não vamos reconhecer Jesus como nosso Salvador. A partir dele, desse egoísmo atroz, que esse sim é a grande e verdadeira chaga de toda a humanidade, não enxergaremos a plenitude e a magnitude da doutrina espírita, que veio justamente para dividir entre todos esse amor que o Cristo nos legou. Então, como é uma doutrina, não é religião, veio orientar, não veio impor, ela estará sempre suscetível a exames, pesquisas e exaustivas investigações para comprovar a veracidade dos fatos que ela protagoniza. Aí entra a ciência. A religião vem na nossa crença de que há uma vida depois dessa vida, de que houve vida antes dessa vida encarnada e que o espírito é eterno, embora a matéria vá perecer e vá para o túmulo. Mas é enquanto estamos na matéria que temos que materializar tudo aquilo que sabemos e podemos fazer de bom pelo próximo. Essa é a grande concepção. A doutrina espírita não é impositiva. Ela provoca, ao contrário, a reflexão. Daí o axioma de que a fé é raciocinada. Raciocinemos para unir a ciência e a religião com a filosofia que praticamos todos os dias na nossa pequenez intelectual, mas com as obras que estão ao nosso redor, para que possamos efetivamente ter uma compreensão e assimilação, mas por vontade própria, não por imposição de ninguém. A doutrina espírita não tem dono, e ela se constitui nessa revelação exatamente por isso. Muito bem. Ela pode evoluir no compasso da humanidade, e essa assimilação estará sempre sujeita aos exames, às observações, às pesquisas, mas fundamentalmente embasada no livre-arbítrio de cada indivíduo. Então, a lei de Talião, Código de Hammurabi, as leis dos homens em todos os tempos ao redor do mundo acompanharam a evolução e se impuseram pela força de coerção. O poder coercitivo, lei, tem que cumprir. Se não cumprir, pagará uma pena. A lei de Deus não. A lei de Deus é justa, é perfeita, eterna, imutável. E se temos a concepção dessas leis de Deus na nossa consciência quando da nossa criação, ainda assim, foi preciso que viessem os códigos elaborados pelos homens, viessem as leis impostas pelas religiões, pelos reis, pelos dirigentes máximos dos países, pelo Senado e pelo Sinédrio, até que Jesus chegou. E os 10 mandamentos, no entanto, estão até os dias que correm, em perfeita sintonia com os desígnios do Pai, ante o caráter de eternidade, de perfeição e de imutabilidade. Está lá. Tudo que tem em volta pode ser mudado. Os 10 mandamentos, não. Eles resistiram e vão resistir sempre. E aí, como novo conceito,
não por imposição, mas por assimilação, veio a doutrina espírita, e esse seu caráter de revelação se reveste exatamente por isso. Ciência, religião, filosofia, unidas necessariamente para que se possa destrinchar aquilo que está no seu âmago, mas que se resume ao amor de Cristo por toda a humanidade. Então, ela é o resultado de todo o esforço, do homem no sentido de planificar e aplicar essas lições, e por isso a doutrina espírita não é fruto de especulações. Ela expõe a verdade e facilita aos homens os meios seguros para conhecê-la e segui-la. Estará sempre subordinada, se é que cabe a palavra, ao livre-arbítrio. Você pode seguir ou não, mas uma vez que tem a oportunidade de conhecê-la, jamais ficará insensível ao ensinamento e à expansão do conhecimento que você vai experimentar. Uma obra puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, e você não vai se cansar de pesquisar. Você não vai se cansar de buscar respostas. E a recompensa é a satisfação do dever cumprido, é a comprovação de que você pode ser bom a partir do momento em que se defronta com a verdade que ela traz. É a partir do exame da consciência, como fazia Santo Agostinho, ao final de cada dia. E aí a comprovação, como dizia São Luís, dessa alegria sublime de conhecer, de compreender. Não precisamos ser Sócrates, não precisamos ser Platão, não precisamos ser nenhum daqueles cientistas que auxiliaram a Kardec na divulgação da doutrina, porque ela veio em todos os pontos, para todos e em todos os tempos. Mas com a nossa capacidade mediana, podemos sim compreender. A questão é, queremos fazer a reforma íntima? A revelação está aí. É pegar ou largar, ou, como diriam os mais experientes, vamos amargar mais um ano de repetição na escola da vida chamada Terra. Muito obrigado a todos vocês pela paciência de suportar até aqui, mas acima de tudo pela oportunidade da entrega do trabalho que foi confiado. Nesse momento, agradecemos a espiritualidade amiga, agradecemos sobremaneira ao Mestre Jesus, que foi o grande artífice, o grande articulação, o grande responsável pela articulação da divulgação dessa nova doutrina, que é sim uma revelação, mas veio sem dono, porque o dono maior é Deus, o representante maior é Jesus, e os homens que se colocaram à disposição para anunciar aos quatro cantos, em todo o globo, em todos os tempos, essa boa nova, está aí diante de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de usufruirmos do conhecimento dessa nova revelação e que ela possa nortear as nossas ações, as nossas palavras, as nossas condutas, mas, acima de tudo, iluminar o nosso sentimento para que possamos levar ao próximo todo o bem que queremos para nós e livrarmos o próximo de todo o mal que igualmente não queremos para nós. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. E que Deus, o Pai de todos nós,
nos abençoe infinitamente. A todos vocês, muito obrigado e uma boa noite.